essa cadeira aqui, uma mais baixinha Se aqui. eu não aguentar, eu sento. Tá bom, eu vou deixar uma cadeira aqui para você. Boa noite, graça e paz. É meio de sopetão que vim para cá, mas é sempre uma alegria muito grande. A nossa ONG, a AME, é devedora para com essa igreja. Sem o apoio dessa igreja que cede tantos obreiros bons para cuidar da base. A palavra base é muito importante. Depende da base que vai a parte de cima. Então, o que se faz no campo é porque a base está sustentando, né? E obreiros enviados daqui são nota 10. Louvado seja Deus. Então, é uma alegria sempre poder estar aqui. Meio de repente eu penso, já estou com 74 anos de idade. Já estou com muita dificuldade de mobilidade. Preciso visitar Juiz de Fora. E a Ângela concordou em vir. Não preciso enfrentar o voo sozinha. E tenho sido abençoada. Cheguei ontem à tarde. Tenho sido muito abençoada em comunhão com as irmãs aqui. Queria agradecer. Muito obrigada. Que Deus continue a abençoar muito a igreja, assim como abençoa a AME, que seja também abençoadora de muitos trabalhos aqui e até os confins da terra. Quando eu tinha 14 anos, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Até lá eu era neta de Deus. Estava sempre domingo na igreja, porque mamãe me levava para a igreja desde que eu tinha 1 aninho de idade. Mas aos 14 anos, por causa de conflitos, a minha casa foi atacada junto com casas em 10 cidades da minha ilha, indagando sobre para que viver, por que viver num mundo cheio de ódio, que por causa da cor da pele, formato dos olhos, eu poderia ser vítima, apanha na rua, só por causa disso, indagando, louvado seja Deus, tinha o líder da mocidade que tinha toda a paciência de responder minhas perguntas existenciais. E aí, isso era maio, quando era dezembro, eu pedi batismo. E comecei a ler a Bíblia. Li 3 vezes a Bíblia, logo depois da conversão. Mas quando chegava na Apocalipse, eu pensei, quanta violência, quanta coisa que eu não entendo nada. Dali em diante eu pulava, eu não lia Apocalipse. Até que, eu acho que eu já estava aqui no Brasil. Tive aula com o Dr. Associate de Apocalipse. A sala enchia, tinha gente sentando no chão e tudo mais. Todo mundo queria aprender Apocalipse. Quando eu aprendi, passei a amar. Depois eu fiquei missionária. Me formei da Faculdade Teológica
e fiquei missionária já assim que terminei a faculdade. E fiquei andando pela Ásia e Europa. Vi muita coisa, sofri muitas discriminações, violências. E quando cheguei à parte de estudos sobre a situação do mundo, aí vi muitos milhares de povos ainda não alcançados. E para enviar um missionário, eu fiquei treinadora de missionários, professora de candidatos a missionários. Para preparar um missionário para poder mandar para, por exemplo, o mundo muçulmano, o mundo fechado, que a gente chama, a porta fechada, a diferença cultural muito grande. Para mim, eu fico bagunçada. Eu sou brasileira, mas quando eu volto para a Indonésia, sou indonésia. Depois eu volto para o Brasil. Na Indonésia não pode se tocar. No Brasil, eu voltei para o Brasil depois de 8 meses fora. Meu amigo ficou, de colega da faculdade, ficou tão com tanta saudade de mim, ele me abraçou, me levantou e me girou. Na Indonésia eu tinha que esquecer que não pode tocar, né? Tinha que esquecer que no Brasil sou abraçada. Chego lá na Indonésia, chega na Índia, nem dar mão pode entre homem e mulher. Não pode olhar nos olhos. Aí eu esqueço, abraço e tantas coisas mais. E voltei para o Brasil, eu fui levantada e girada. Eu fiquei... Porque já virei indonésia. Não sabia mais qual a minha identidade. E eu fiquei, mas se eu sou indonésia, sou chinesa, sou brasileira, o que eu sou? Depende da situação. Depende da situação, eu fico totalmente indonésia. Depende da situação, eu fico brasileira. Virei oportunista. Pragmática. Até que eu li no Apocalipse, todas as tribos, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, um dia estarão como a grande multidão, louvando ao Cordeiro diante do trono. Me apeguei e eu pensei, se eu me baguncei depois de morar 30 anos no Brasil, ainda me bagunço com a cultura brasileira. Imagina missionário. Acabou de chegar, não entende a língua. No caso que nem no Japão e na China, ou na Grécia mesmo, não consegue ler nem nome de rua, nem ônibus está indo para onde. Eu pegava táxi sempre porque não sabia os ônibus estão indo para onde. Lá em Macau, em Hong Kong, porque está aquela letra toda, né? Sinais assim que eu não lia. E fiquei pensando, tem que preparar até 10 anos. 4 anos na faculdade teológica. E depois mais ainda 1 ano num campo intermediário. Aí vai para campo fechado. E chega que nem para um brasileiro para aprender chinês, normal, sem dom de língua, 5 anos. E a maioria não tem paciência. 5 anos para poder entender o povo. E para conseguir alma, para conseguir conversão. Quantos anos ainda? Aí falei, quando é que vai terminar de evangelizar todos os povos
Porque Mateus 24:14 fala: quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, por todo o mundo, então virá o fim. E como que o fim vai vir se vai levar muitos anos ainda para terminar de evangelizar? Aí me apeguei no Apocalipse de novo. Aquilo que está escrito no Apocalipse, que um dia tem representante na grande multidão de todas as nações, povos, tribos e línguas. Porque a palavra é sim e amém. Aí eu amei Apocalipse. E esses dias eu fui pedida para falar, para dar aula sobre a tarefa remanescente. Tarefa da igreja que ainda não foi cumprida. Ainda precisa ser cumprida. O que é? Vamos ver. Próximo. Então eles apresentaram assim. Essa aula faz aula de série de curso Perspectiva, que é ensinado esse curso no mundo inteiro. Na Indonésia, que as igrejas indonésias não têm visão missionária. Evangelizam o seu próprio povo e, de preferência, da sua própria cultura. Porque na Indonésia tem 701 línguas. Você fala a língua indonésia e a língua do seu povo. Para você ir para outro povo, dirigindo 4, 5 horas só de carro, já falam outra língua. Já tem que aprender para ser missionário, tem que aprender. E a igreja ainda precisa alcançar todos esses povos. Quanto tempo? Aí a igreja indonésia começa a ter visão missionária. Quem fez o curso Perspectiva? E no mês passado, uma igreja em São Paulo me pediu para dar aula sobre a tarefa remanescente. E a aula seguinte é como o virão. Eu queria compartilhar um pouco com vocês essa noite o que me tocou muito e o que me desafiou, mas o que também me encorajou. Que essa tarefa é possível de terminar, apesar de que seja difícil. De Abraão a Cristo, a gente sabe pela Bíblia. Está escrito na Bíblia. De Cristo até hoje, é histórica. A gente tem livros de história sobre pais fundadores da igreja, sobre o desenvolvimento tudo, de missões, de evangelismo, e até dia de hoje. Aí a gente tem Apocalipse 5, eu me apego no Apocalipse 7. Eles falaram porque Cristo com seu sangue comprou todos que vêm de todas as nações, povos, tribos e línguas. Né? Como que a gente chega de hoje para o que está na visão de João, anotado no livro de Apocalipse, onde todos os povos, nações, tribos e línguas estarão louvando a Jesus. Então, eles falam, tem que ver então a cultura e a estratégia para alcançar. Cada povo tem a sua cultura. Hoje eu tirei muito sarro da Aline, dos gafes que ela cometeu quando viajou comigo para a Indonésia. Isso numa visita de menos de um mês. Imagina contos de missionários. Diferença cultural é fogo na roupa. E eu contei. Quando eu trabalhei na Philips, eu com essa minha altura, o que eu ganhei
dos homens que queriam me agradecer meu trabalho de secretária. Quando querem, então, queriam agradecer, como eu tenho essa altura, eles faziam assim na minha cabeça. Eu queria morrer. Na Indonésia, isso é maior insulto. Nunca se toca numa mulher. Homens não podem tocar numa mulher. Tocar na cabeça de jeito nenhum. Cabeça é lugar de maior honra. Aí, homem fazendo isso na minha cabeça, se tivesse buraco, eu entrava. Isso só um pouquinho, uma coisinha só. Imagina a cultura inteira, como comer. Eu não sei comer com palitinho. Passava fome em Hong Kong e Macau, porque não sabia cortar galinha, frango, com palito. E não sabia pegar ônibus, e não sabia fazer compras. Não sobrevivia. Então, de um povo para outro povo, a diferença cultural é tão grande que a gente precisa estrategizar para alcançar os povos. Mas, para mim, eu sou da linha, a estratégia vem de Deus. Nossa estratégia é seguindo o que Deus está fazendo. Próximo. Aí, quem bolou esse curso em brasileiro, colocou isso daqui. Eu pensei, que língua é essa? Fiquei pensando, que língua? Mineirês. Onde que eu estou? Onde eu estou? Ainda bem que eu estive com Juiz de Fora. Pessoal de Juiz de Fora, peguei. Porque me contaram de popopó. Pode pôr um pouquinho. A gente começa a pensar, então, sobre alcançar os povos não alcançados. Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Apocalipse 5. 7. Com que eu vou? Como que eu vou? Próximo. Primeiro, para saber onde que eu estou, para onde eu vou, daí a gente tem que descobrir. Como é que eu vou? Primeiro a gente pergunta, como que está o mundo que eu estou vivendo hoje? O que Deus está fazendo? O que Deus tem feito? Não importa a dificuldade cultural, Deus continua desenvolvendo o seu plano de alcançar, de salvar, de ter um dia grande multidão. Próximo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. A gente está assustada de ler notícias. Eu tenho 74 anos de idade. Sempre alerta com a situação do mundo, porque tenho missionários em outros países. E procuro portas, oportunidades para mandar missionários para entrar em algum país. E nunca li tantas notícias violentas e absurdas como atualmente. Parece que estão concorrendo para ser mais chocante possível. A gente está assustada. Como falam, os pais estão com medo como que vai ser o amanhã para a próxima geração, para os seus filhos. Mas aqui Deus está falando. É Ele que zela. Ele zela e portas de inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? O Senhor da igreja zela. Ele que está realizando. A gente meramente é vaso de barro. A gente é meramente, hoje eu falei,
Se Deus pode usar mula, então Deus pode me usar também. Próximo. 2,3 bilhões de cristãos em 38 mil denominações. Quantos somos? 8 bilhões, por aí. Para lá de 8 bilhões. A última vez que eu ouvi falar para a população mundial hoje é 8 bilhões. 2,3 bilhões falam que são cristãos. Nem todos são verdadeiramente seguidores de Cristo. Mas professam, falam que são cristãos. Próximo. Onde que estão? A América Latina tem 612 milhões de cristãos. É o segundo lugar. Maior número de cristãos é na África. Pasmem. 667 milhões de cristãos. Terceiro lugar, a Europa, 565 milhões de cristãos. Quarto lugar, a Ásia, 379 milhões. Aí a Norte América, 268 milhões. Aí a Oceania, 28 milhões. Não somos poucos entre 8 bilhões. Deus está fazendo, Deus está realizando o plano dele. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo. Próximo. Nunca houve tantas pessoas de tantas culturas diferentes adorando o Cordeiro como hoje. Deus está cumprindo a missão dele. Próximo. Tem uma coisa que me dói. Parece assim, cada 10 anos, Deus me dirigiu para outro ministério, dá uma guinada totalmente no ministério. Desde que eu fiquei acamada, desde que eu pensei, agora está na hora de eu preparar o testamento. Porque peguei Covid, 12 dias no hospital de infecção, Emílio Ribas, não lembro de nada daqueles 12 dias. Mas lembrei de uma coisa, ainda não fiz meu testamento. E como solteirona, eu não tenho herdeiro imediato automático. Aí meu dinheiro no banco pode ser bloqueado. Ninguém pode retirar. Aí comecei a pensar. Aí falei com meus sobrinhos que moram na minha casa e que cuidam de mim. No Covid cuidavam de mim tudo. Aí meus sobrinhos falaram, tia, a gente não quer tua herança. A gente quer que a senhora viva muitos anos ainda. Aí eu pensei, o que eu vou fazer então com o dinheiro? Aí eu liguei para a Indonésia. Falei com um pastor indonésio. Qual é a situação mais vulnerável da cidade? Que é base da AME, a cidade. Ele falou prontamente, crianças catadoras de lixo. Filhos de catadores. Vários são netos de catadores, terceira geração de catadores, sem saída. Morando no lixão. Ele mandou foto, quando ele mandou a foto de uma mãe com um filho de menos de 2 anos, sentados no meio de montanha de lixo. A mãe escolhendo o filho no meio do lixo, ali esperando a mãe, pegando o que pode revender. Na hora eu falei, aluga uma casa ali. Pega as crianças para dar de comer. Não é pegar para te retirar. Mas 3 dias por semana tem aula, come comida com proteína, tudo calculada, bem calculada no valor nutritivo. Aprendem
matemática, aprendem, tem aula de reforço escolar. Principalmente aprendem sobre a palavra. Hoje as fotos quase sempre têm crianças. Coisa mais linda! Criança orando. E mandam vídeo deles orando, agradecendo os mantenedores. Cada vez que ganham oferta, ganham alguma doação, todo mundo, chiquinininhos, orando, agradecendo. E aí eu comecei a embrenhar. Comecei a receber pedido de mais pastores. Eles não têm também visão de projeto social, ação social. Quando viram esse projeto no lixão, eles ficaram encantados, os pastores. Falaram, queremos fazer a mesma coisa, lá na margem do rio. Tem lixão na margem do rio. Aí começou a crescer. De repente, virei obreira de projeto social. Por quê? Agora aqui mostra. 10% da população vive muito bem. Comem carne e tudo quanto comida. 20% comem o suficiente. 40% para poder comer chega a ter que catar no lixo. 30% nem lixo com comida tem. Não tem absolutamente nada. A minha pergunta sempre quando vejo situação sobre isso. Cadê a igreja? Cadê sal e luz? Próximo. Os grandes 5 blocos de religião que faltam ainda para pegar, para alcançar, para pregar o Evangelho. Próximo. O problema é o seguinte, apesar de que somos muitos evangélicos, os cristãos não vivem entre os não cristãos. Azul são cristãos, vermelhos são não alcançados, os que nunca ouviram falar do Evangelho, nem uma vez. Nunca ouviram falar do nome de Jesus, nem uma vez na vida. Isso de geração em geração. Assim como a geração dos meus avós, só uma avó aceitou a Jesus, o resto 3 eu não conhecia, quando nasci já faleceram. Nunca ouviram falar de Jesus. O problema, a gente é numerosa, mas a gente fica entre a gente. Próximo. A expansão da igreja se concentrou em apenas alguns lugares do mundo. Ainda há muitas regiões sem acesso ao Evangelho. Ainda existe uma tarefa remanescente. Próximo. Aí, diante dessa situação, onde que eu estou? Se tem ainda tantos povos que nunca ouviram falar de Jesus, nem vão poder ouvir falar de Jesus se não tem ninguém que vai para lá como pioneiro, onde tem 0,00% de cristãos, nem um cristão. Precisa de alguém cristão ir para lá para falar, para que eles podem ouvir. Aí a gente pergunta, o que eu tenho que fazer? Concordou? Por quê? Porque a gente
gente sabe que a gente deve ir para chegar para o ponto de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ouçam falar de Jesus. Próximo. Porque a Bíblia falou: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Porque Jesus morreu por todo esse bloco. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim virá quando, no tempo de Deus, no kairos de Deus, todas as nações terão ouvido falar de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, que não fique só na nação brasileira, inclusive só na nação mineira. Que a palavra nação é povo. Não é país, é povo, da mesma cultura. Próximo. 10.000 povos têm acesso ao Evangelho. 7.000 povos nunca ouviram falar de Jesus. Eu sempre penso, por dia, quantos desses 7.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus morrem? Eles nunca ouviram falar de Jesus. Para onde eles vão passar a eternidade? Próximo. O povo não alcançado, em geral, tem menos de 2% de evangélicos. Próximo. Na verdade, aí que eu queria sugerir à igreja, para que comecem a orar especificamente para esses 5 países, onde se encontram maior número de povos que nunca ouviram falar de Jesus. Índia tem 2.291 povos que nunca ouviram falar de Jesus. China, 446, Paquistão, 408, Bangladesh, 291, Nepal, 266. Se a gente orar para esses 5 países, a gente já teria coberto 2.000, 3.000, 3.500. Metade dos 7.000 povos. Próximo. Olha o azul. O azul são pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e que precisam de missionários, pioneiros, os primeiros que estão indo para lá para falar de Jesus. Cor de laranja no meio são cristãos seguidores de Cristo. Bege são cristãos que professam cristianismo, mas provavelmente nem para a igreja vai. Verde são os povos que poderiam ouvir, porque estão próximos desses cristãos. Azul não tem nem possibilidade para ouvir, porque está muito longe do amarelo. Há uma separação. Percebe a linha preta ali, separando o verde do azul. O verde ainda tem oportunidade de poder ouvir. Mas o azul não tem como, porque não tem cristão perto para falar de Jesus. Não cristãos distantes, são 60% dos que nunca ouviram falar de Jesus. Próximo. Bolinha vermelha é muçulmano, bolinha azul são hindus. Maiores blocos de religião que ainda não ouviram falar de Jesus. Próximo. As
sugestão é levar as crianças nas igrejas para orarem por esses povos. Vocês já ouviram criança orar? É a coisa mais linda, é de coração e aquela confiança que Papai do Céu vai ouvir. Porque Papai do Céu me ama e é poderoso. Aprenderam isso. Agora então eles estão aprendendo a orar. Coisa mais linda. Aquela convicção, aquela fé total que papai vai ouvir, papai vai fazer. Os adultos que dão exemplo. Vocês podem entrar nessa do internet, tem na língua brasileira, não é nem língua portuguesa. Olha a bandeira da língua, é a bandeira brasileira. Próximo. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Apocalipse 7:9. Esse me empurra, esse me encoraja, esse me impulsiona, porque está ali escrito na Bíblia. Visão, como é que João teve essa visão de que aquele grande multidão era de todos os povos, nações, tribos e línguas? Tanto é que Apocalipse em inglês é revelação. A palavra para o livro de Apocalipse em inglês é revelação, porque Deus revelou o futuro. Então isso tem que acontecer, vai acontecer, não importa as dificuldades hoje. Próximo. De novo. Aí vai a nossa responsabilidade e a soberania de Deus. Próximo. A missão é de Deus, Ele é soberano e no limite. Não precisa de nós. Mas no grande amor dEle, grande graça dEle, Ele convida a gente para participar nessa tarefa gloriosa de levar povos para Jesus até acontecer Apocalipse 7:9. Próximo. Por que missionário? Por que muita gente não quer ir para povos não alcançados? Porque a maioria são povos difíceis, porque povos exóticos. Cultura totalmente diferente da cultura de quem já são cristãos. A comida, eu sempre conto, né? Eu acho que já contei aqui, o treinamento missionário da AME. Em São Paulo não come pé de galinha. Lá vai. No cardápio do treinamento é pé de galinha. Tem alguém que abriu a panela e fugiu. Tem alguém que fala, pé de galinha eu como, mas cabeça de galinha eu não como. Falei, pronto, agora você vai então cozinhar a cabeça de galinha. Aí ela ficou lavando lá, debaixo da torneira. Para tirar a ojeriza dela, ela beijou a cabeça da galinha. Próximo. Padrão de beleza diferente. Mulher girafa. Próximo. Bichinho de estimação na Tailândia. Eu fiquei imaginando, e se colocarem o filho do missionário lá? Próximo, prioridades diferentes. Essa foto, leite, a mãe está dando para ratinhos, e os filhos ao lado não tomam leite. Porque eles adoram ratos. Próximo. Mas a gente tem que entender que Deus continua fazendo o plano dele. Tem movimentos, de repente, eu sei porque aconteceu na Indonésia. De repente, 2 milhões de muçulmanos
aceitaram a Jesus em 3 anos. 2 milhões aceitaram a Jesus. Homem nenhum fez isso. Foi o mover do Espírito Santo. Isso aconteceu em vários países. Inclusive, hoje está acontecendo em 69 países. O mover especial que o povo chama, os cristãos chamam de reavivamento. Próximo. Queria falar de mobilidade. O Brasil está recebendo refugiados de tudo quanto país do mundo. A gente não vai para lá, Deus trouxe para a porta da gente. Vocês sabem, aqueles afegãos que todo mês vários aviões cheios de afegãos param no aeroporto de Guarulhos. Se a gente não procurar para tirar, eles ficam até 1 mês dormindo no chão do Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. E a gente está com medo de ir para o Afeganistão. Mas Deus trouxe eles para cá. É motivo para orar. Com que vou? Com que vou? Próximo. O problema é a igreja. Desculpe. A igreja. Recurso humano está 80% trabalhando no mundo cristão. 12% trabalha com não cristão, mas que tem contato com o evangelho. 3% de missionários, de total dos missionários no mundo, estão no cristão, no povo, nos povos que nunca ouviram falar. O problema é a prioridade. E eu louvo a Deus. Eu estava mostrando isso daqui no domingo, na igreja que eu considero como minha enviadora. Quando terminei, o pastor da igreja foi para a frente e falou: nossa verba missionária 100% vai para povos não alcançados. Próximo. 85% dos pobres no mundo vivem em regiões não evangelizadas. É muito triste. A maioria dos não evangelizados são pobres. Essa é a razão porque pouca gente quer ir para os pobres. Porque vai sofrer. Porque não tem. Pode ficar com milhares de dólares no bolso, mas não tem à venda carne. Não tem à venda nosso cardápio de todo dia. Não existe, porque é pobre. Próximo. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é soberano. E a gente tem livre arbítrio. Mas a gente tem também responsabilidade, porque a gente já foi salvo. Já é salvo. Então, a gente tem aquele amor do Pai no nosso coração, que quer ver todo mundo salvo. E a gente carrega essa marca, como filhos dele, como servos dele. A gente também sente amor por almas. E é nossa responsabilidade e privilégio. Próximo. Depois destas coisas, olhei e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, e na presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas, e com palmas nas mãos, louvando ao Cordeiro. Esse é para onde a gente está indo. Esse é o final de toda a história humana. Dia glorioso. E esse vai acontecer. Mas aí a igreja tem que repensar a tarefa remanescente. Tem que pensar naqueles 7.000 povos que nunca ouviram falar
nem uma vez, de geração em geração, o nome de Jesus. Como poderão ser salvos se não conhecem o nome em quem é o único nome em quem tem salvação? Como podem ouvir se não há quem prega? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Que a gente suplica ao Senhor, roga ao Senhor, que o Espírito Santo dobre os corações, quebrante os corações, para que estejam prontos para pagar o preço, indo para povos difíceis de conviver. Mas por amor a Jesus, por amor às almas, a igreja vai enviar muito mais missionários para esses que nunca ouviram falar. Eu chamo isso de segunda milha. Se alguém te obrigar, te forçar a andar 1 milha, ande 2 milhas. Andar 1 milha é por obrigação. Mas a gente tem amor do Pai, a gente anda a segunda milha. Não é mais por obrigação, mas é por amor. Só andando a segunda milha, isto é, pagando o custo, que a igreja vai poder enviar pioneiros para os povos que nunca ouviram falar. Que comecemos com oração, orando, para que a igreja envie muito mais. E que Deus abençoe muito essa igreja, que já enviou muitos missionários, que está enviando obreiros, inclusive, para abençoar a AME. Que essa igreja seja multiplicada a bênção, para abençoar multiplicadamente também. Amém?